Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar início aqui com uma aula para o 7º ano e quero dar continuidade sobre um assunto que eu já tinha comentado algumas semanas passadas, aí, eu não sei se foi a semana passada ou se foi a semana atrasada. Eu falei sobre o Renascimento, né? E nessa aula eu falei o que foi o Renascimento, né? O que foi esse movimento que se deu na Itália, né? Que foi um movimento com uma tentativa de mudar a cultura da época, mudar a forma de encarar a vida, de encarar a religião, de encarar a economia, de encarar a arte, a ciência. Eu falei um pouco sobre esses questionamentos e hoje eu estou aqui para dar continuidade nesse aspecto, né? Mas especificamente sobre algumas pessoas, né? Alguns homens, pensadores da época, matemáticos, pintores, físicos, astrônomos, né? Que se destacaram na época com essa tentativa de mostrar para o mundo uma nova cara da ciência, uma nova cara da matemática, da medicina, da física, da astronomia. Por exemplo, a gente tem aqui o Nicolau Copérnico, né? Que ele foi um matemático, um astrônomo, né? Que defendeu a esfericidade da Terra. A esfericidade da Terra. Sabendo que naquela época muita gente acreditava que a Terra era plana, era quadrada, plana. Eles não acreditavam que a Terra girava ao redor do Sol, que as estrelas teriam luz própria, o Sol teria luz própria e que a Terra seria esférica. Eles discordavam disso. E Nicolau Copérnico ele vai falar sobre isso, né? Ele vai defender uma tese, inclusive ele vai até ser condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição, por conta dele discordar da ideia da planície, né, da Terra ser quadrada, ser plana. Então ele vai ser punido com isso, mas mesmo com essa perversa punição, ele não vai negar o seu conhecimento que ele produziu durante os seus anos de pesquisa. E outro homem também que deu nessa mesma linha de pensamento de Nicolau Copérnico foi Galileu Galilei. Ele também defendeu a esfericidade da Terra mais na frente, né? Uns 100 anos na frente, depois de Nicolau Copérnico. Essa esfericidade ela vai ser também explanada, né? Vai ser também confirmada por Galileu Galilei. Ainda também vai ser perseguido pelo Tribunal da Santa Inquisição, mas há quem diga que ele não foi condenado porque ele negou, né, tudo que ele pregou nos seus livros, nas suas pesquisas. Mas isso não significa dizer que ele desacreditou de si mesmo, desacreditou da ciência. Pelo contrário, ele acreditou na ciência, mas apenas ele queria viver. Não fez como Nicolau Copérnico, que foi até o fim, disse que estava certo e que a igreja estava errada. E ele foi condenado, né? A gente tem alguns pintores, né, que se destacaram nessa época do Renascimento, homens importantes, como Michelangelo. Né? Uma obra muito importante foi na Capela Sistina, né, no Vaticano, onde ele conta histórias bíblicas, a história da criação do mundo, né? E isso vamos dizer assim, que vai ser uma revolução nesse ponto de vista, porque ninguém tinha essa ideia de contar as histórias bíblicas, de passar uma mensagem através de uma pintura, uma mensagem tão importante para a época como essa, né? E outras histórias também que ele conseguiu passar através da pintura, que até hoje existe questionamento sobre as suas obras, né? Que foram muito importantes tanto para a época como para agora, né? Outro também importante foi Leonardo da Vinci, né? Também considerado um homem muito sábio,
um pintor, escultor, matemático, arquiteto, engenheiro, inventor de vários projetos revolucionários para a época, ideias maravilhosas da engenharia, todas criadas por ele. Leonardo da Vinci, ele hoje também é discutido dentro da ciência, dentro da filosofia, dentro da religião, né? Dentro da teologia. Existe até um livro aí, um livro também, um filme, né? Que foi lançado, eu não lembro o ano que esse filme foi lançado, mas é Código da Vinci, né? Foi um livro, depois foi lançado o filme, né? Se baseando nesse livro. E conta a codificação das suas pinturas, das suas ideias, né? Dentro da pintura. Né? Aquela última ceia, né? que ele pintou. Um quadro muito importante para a época, um quadro muito importante para hoje, para a gente analisar o que ele tentou falar através daquela pintura. Existem aí muitas interpretações sobre esse quadro. A gente também tem Mona Lisa, aquele quadro famoso dele, daquela mulher de braços quase cruzados, né? que até hoje tem os seus enigmas, né? As suas interpretações variam demais sobre essa pintura, sobre essa mensagem que ele quis passar através desse quadro. Outro cara também que se destacou bastante nessa época foi Rafael Sanzio, conhecido também como pintor das Madonas, né? Pela série de representações que fez das Virgem Maria com o Menino Jesus. Essas ideias que esses caras tinham nessa época eram ideias novas, ideias que poucas pessoas, né, tinham, ideias de representação do corpo nu, ideia de representação da liberdade através do corpo, através do nascimento, do nascimento de uma criança, através da criação do planeta. Várias ideias interessantíssimas através dessas pinturas que eles tentavam passar para a gente. E isso foi assim um marco na arte, porque muito antes dessa tentativa de mudança, dessa tentativa de uma nova interpretação da vida, existia as pinturas que a igreja fazia, que os pintores da igreja tinham a missão de fazer, mas que não eram com todos aqueles detalhes, com todas aquelas cores, com todo aquela ideia que seria passada através daquele quadro, né? Era pinturas geralmente repetidas, iguais, com rostos de pessoas iguais, sem ter muita diferença. E já nessa época do Renascimento, com a aparição desses homens que se destacaram com essa pintura, com esse tipo de pintura, com esse estilo de interpretar o mundo, de interpretar a vida, de interpretar todas as coisas, essa forma ela veio muito diferente. Ela veio destacando o músculo, veio destacando o olhar, o sorriso, a cor, a nudez, as vestes, né? Tudo isso veio ser mostrado, veio ser explanado através desses homens, desses pensadores, né? Que apesar de serem pintores, apesar de serem desenhistas, eles se destacaram muito pelo seu pensamento, pela sua ideia que era transmitida através da pintura. E isso foi o Renascimento através da arte. Sabendo que o Renascimento ele não foi somente em cima da arte, o Renascimento ele foi na medicina, o Renascimento ele foi na economia, o Renascimento foi na liberdade de se expressar, na poesia, foi na forma de falar, na forma de escrever, certo? Então, gente, nós vamos agora pegar a nossa atividade domiciliar.
a atividade do oitavo dia e a gente vai resolver. Depois, em seguida, né, a gente manda a foto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, para a gente fazer as observações, as correções necessárias. Tá certo? Então, boa sorte, gente.